Olá, queridos, graça e paz. Hoje eu gostaria de compartilhar com os amados um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4. O texto bíblico, ele diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Amém. Queridos, todos os homens, todas as mulheres, desde o mais experiente até uma simples criança, todos carecem de alguma coisa. O coração de muitos está vazio, o coração de muitos está sem esperança, e nós vivemos dias onde há uma imensidão de coisas a buscarmos, todavia, ao mesmo tempo, ao mesmo passo que a demanda é muito grande de coisas a nos oferecerem, há também um vazio muito grande no coração das pessoas. As pessoas, elas são semelhantes a uma terra seca, árida, sedenta da chuva. E no texto que nós acabamos de ler, nós percebemos claramente a vida de uma mulher cujo coração era vazio, cujo coração era sedento por algo que, por mais que ela já tivesse experimentado, ela ainda não havia conhecido. Amados, este texto, ele está inserido dentro de um contexto do Evangelho de João e também da história de Israel. Nós temos um panorama geográfico que envolve este texto. A Palestina, nos tempos do Senhor Jesus, ela era dividida, conforme você pode observar no mapa, ela era dividida em 3 partes. Nós temos a Judéia ao sul, nós temos a Galiléia ao norte, e entre essas 2 porções de terra, a saber, Judéia e Galiléia, no centro nós temos a Samaria. Um judeu, ele poderia viajar da Galiléia para a Judéia sem passar por Samaria, mas ele teria uma viagem muito grande. Essa viagem, ela seria de 6 dias se ele evitasse passar por Samaria. Agora, se ele resolvesse viajar da Galiléia para a Judéia ou da Judéia para a Galiléia, passando por Samaria, essa viagem durava cerca de 3 dias. Então você tem aqui economizando metade do tempo se você passasse por Samaria. Mas o que os judeus, na maioria das vezes, eles faziam?
Eles evitavam passar por Samaria. Eles preferiam cortar caminho pelo Rio Jordão e eles tinham de atravessar em 2 momentos o Rio Jordão para não passar por Samaria. E eles levavam cerca do dobro de tempo, de dias, para evitar os samaritanos. E a questão que fica é o porquê que eles faziam isso, né? Porque havia uma briga histórica entre samaritanos e também os judeus. Se você olhar no Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi levado cativo, e nós tínhamos naquele período do Antigo Testamento, nós tínhamos 2 reinos em Israel. Havia o reino do norte, cuja capital era Samaria, e nós tínhamos também o reino do sul, cuja capital ela era Jerusalém. Isso ocorreu porque lá atrás, um dos filhos de Salomão, ele acabou dividindo o reino de Israel. E então a nação de Israel passou a ter 2 reinos. O reino do norte, cuja capital, como eu falei, era Samaria, e o reino do sul, que a capital era Jerusalém. Quando a Assíria ela chegou a Samaria, e eles então tomaram o poder daquele reino, dos samaritanos, o que a Síria fez? A Síria, diferentemente da Babilônia, no Reino do Sul, ela não levou os samaritanos cativos. Pelo contrário, ela pegou povos que ela já havia conquistado e ela misturou com os samaritanos. Então, o povo de Samaria passou a ser um povo misturado com gentios. Tempos depois, lá no sul, no reino de Jerusalém, o que ocorreu? Eles foram levados cativos para a Babilônia. Tempos depois, quando eles retornaram para Jerusalém, quando os cativos da Babilônia voltaram para Jerusalém, e nós temos os relatos em Esdras e em Neemias, e eles chegaram então na cidade de Jerusalém, o povo ali, nos entornos da tribo de Judá. O que ocorreu? Os samaritanos, a princípio, eles ofereceram ajuda para os judeus. Todavia, pelo fato deles terem se misturado com outros povos, os judeus negaram aquela amizade, negaram a ajuda dos samaritanos, preferiram seguir sozinhos. E com isto, eles passaram então a ter o povo de Samaria como inimigos. E nós temos relatos de samaritanos que, enquanto o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, tentavam reconstruir Jerusalém, os samaritanos iam lá e sabotavam as obras que eles estavam fazendo. Então nós tínhamos ali um problema histórico, um panorama histórico desta rixa entre samaritanos e judeus. Eles também divergiam na questão teológica. Para o judeu, o povo de Israel devia adorar no templo de Jerusalém. Era ali o lugar onde Deus era adorado. Já para os samaritanos, não. Eles acreditavam que Deus deveria ser adorado no Monte Gerizim. E isso a gente observa muito bem no versículo de número 20, quando ela declara assim: os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então havia um problema também, um embate, uma diferença teológica entre eles. Além dessas questões que nós temos aqui, de que havia um problema geográfico, uma separação entre o povo de Israel e Samaria, havia uma separação histórica entre eles, e no meio disso tudo, nós temos aqui o Senhor Jesus se encontrando com a mulher samaritana. Alguns detalhes do texto são importantes para a gente compreender. Por exemplo, Jesus, o texto bíblico declara que ela foi por volta da hora sexta. O versículo 6 diz que ela foi buscar água por volta da hora sexta. E a maioria de vocês sabe que esta referência à hora sexta, trazendo para os nossos dias, para o nosso calendário, a hora sexta é por volta do meio-dia. Há uma outra questão cultural também, que era o fato de que as mulheres, elas
por uma questão de segurança, elas nunca andavam sozinhas. E no caso dessa mulher, ela está só. Então ela vai buscar água ao meio-dia, num horário que geralmente as pessoas não iam buscar água, porque ela estava muito quente por causa do calor da Palestina. E elas iam também em um grupo de mulheres. No caso dessa mulher, ela foi sozinha, num horário, que poucas pessoas iriam. Isso remonta a algumas questões, né? Certamente ela era uma mulher que não era muito benquista, muito querida pelas outras mulheres de sua cidade. Havia também um problema aqui, que é o fato de um homem judeu proferir, iniciar um diálogo com ela, que é o caso do Senhor Jesus. E então nós chegamos na questão central do texto, que é o fato de Jesus ele ser a fonte de águas vivas. Ele é aquele que pode saciar o nosso coração. Ele é aquele que tem poder para trazer a nós o refrigério necessário. Por mais pecadores possamos ser, por mais vazio que possa vir a ser o nosso coração, Jesus ele tem autoridade para exercer sobre nós o domínio. Então Jesus ele é a fonte de águas vivas, em primeiro lugar, que cumpre os desígnios do Pai. Se você observou bem, o versículo de número 4 declara que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amados, Jesus ele tinha apenas uma coisa em sua mente: aquilo que movia o seu coração, aquilo que movia suas mãos, aquilo que movimentava a sua missão, era apenas uma coisa: cumprir a vontade do Pai. Ele considerava isto como algo básico, acima até mesmo do que o alimento. O texto de João, capítulo 4, o mesmo capítulo, no versículo de número 34, diz assim: Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então ele diz, olha, o que é mais importante para mim, aquilo que é básico, é cumprir a vontade do meu Pai. Jesus, ele demonstrava uma extrema e profunda devoção ao Pai. Ele entregou-se completamente ao Pai e todo o seu amor e toda a sua dedicação foram depositadas à obra do Pai. Além disso, ele demonstra uma profunda sujeição ao Pai, como representante perfeito da humanidade que se sujeita ao domínio de Deus. Jesus, ele também demonstra isso na sua vida e uma profunda dedicação à missão, cumprindo tudo aquilo que ele viu seu Pai fazer. Então Jesus, ele não agia de maneira aleatória. Tudo o que ele realizava era porque, primeiramente, ele ouvia do Pai, ele via o Pai realizando. João, o mesmo autor, no capítulo 5, versículo 19, vai nos dizer o seguinte: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, esta união maravilhosa entre o Pai e o Filho imitando a obra do Pai, ou seja, Jesus é a fonte de águas vivas que cumpre os desígnios do Pai. Em segundo lugar, Jesus é a fonte de águas vivas que derruba as barreiras. E ao conversar com aquela mulher, Jesus ele quebrou pelo menos 3 barreiras. A primeira, ela era uma barreira social, porque Jesus, sendo homem, está dialogando com uma mulher. Jesus não fazia acepção de pessoas pelo seu gênero. Podia ser homem, como podia ser mulher. Jesus ele não fazia nenhuma acepção. Pelo contrário, em alguns momentos nós temos até uma certa atitude de Jesus única para tratar as mulheres. Um exemplo é a mulher hemorrágica, que é a única pessoa ao longo dos evangelhos que Jesus chama de maneira carinhosa de filha. Então Jesus ele tinha um coração muito misericordioso, a ponto de não olhar ou de não fazer questão
de barreiras sociais. Além da barreira social, Jesus ele quebra também uma barreira política. Por quê? Porque além dele conversar com uma mulher, ele conversa com uma mulher samaritana. Jesus não fez questão da rixa histórica entre judeus e samaritanos. Então ele quebra uma barreira social porque ele conversa com uma mulher. Ele quebra uma barreira política porque ele conversa com uma mulher samaritana. E ele quebra também uma barreira religiosa, porque ele conversa com uma mulher samaritana cuja fama era de pecadora. Porque Jesus, ao dizer para ela buscar o marido e ela falar que não tem, ele afirma o seguinte: realmente, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Então aquela mulher estava numa situação de pecado, e Jesus rompe completamente essas barreiras. O grande problema, amados, é que a religiosidade, ela tende a construir esses tipos de muros. A religiosidade, ela faz com que muros se levantem, muros sociais, onde o homem é superior na sua natureza ou até mesmo na sua função à mulher. Nós sabemos, à luz das Escrituras, que os homens, eles ocupam uma posição de autoridade. Isso é bíblico. Todavia, isso não torna o homem superior. Isso não torna o homem um ser mais importante do que a mulher. A religiosidade também, ela vai levantar muros geográficos, onde algumas nações podem se achar mais importantes que outras. Isso não é verdade. Além disso, nós temos também uma barreira religiosa, onde muitas vezes nós não levamos o evangelho a determinadas pessoas porque achamos que estas pessoas são mais pecadoras. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa tão dedicada à obra de Deus e alguém que procurava tanto ser parecido com Cristo, que ele se considerava o maior pecador. Então, quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais noção do nosso pecado nós temos. Logo, nós temos misericórdia, nós temos compaixão com aqueles que são pecadores. Então, Jesus é a fonte de águas vivas que rompe as barreiras. Em terceiro e último lugar, Jesus é a fonte de águas vivas que revela a importância da verdadeira adoração. Nós não lemos o texto, os versículos, todavia, versículo de número 22 declara assim, do texto de João, capítulo 4. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amados, a adoração ela independe do lugar, do local, da hora e do dia. Adoração é um coração extremamente contrito que se declina, que se inclina perante o Senhor, que pede para que Deus preencha completamente o seu coração. Jesus trata da adoração nesse texto porque ele identifica que aquela mulher, ela tinha um vazio muito grande em si. Ela possuía um enorme vazio no coração e ela estava buscando em muitas coisas e ela nunca se satisfazia. Eis a razão porque ela já havia tido 5 maridos. Amados, quantos de nós buscamos naquilo que é pecado, naquilo que é carne, saciar o nosso coração, quando na verdade o único capaz de trazer plena alegria, gozo e refrigério para nós é o Senhor Deus. Uma das frases mais lindas que Santo Agostinho ele escreveu no seu livro Confissões diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, estavas dentro de mim e eu estava fora, e aí te procurava. Estavas comigo e eu não estava contigo, mas tu me chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste e curaste a minha cegueira. Agostinho, ele entendeu que o vazio que havia dentro dele não poderia nunca ser preenchido por alguma coisa nessa terra, apenas
por Cristo. E ele diz: tarde te amei, demorou para eu entender isso. Querido, que não seja tarde para você entender que a verdadeira adoração é buscar completamente o coração do nosso Deus, clamar ao Senhor Jesus, buscá-lo de todo o coração. Por exemplo, o salmista, no Salmo de número 42, um dos salmos dos filhos de Corá, ele declara assim no verso de número 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede do Deus vivo. Isso é a verdadeira adoração. Quando nós identificamos que a sede que há em nós, ela só pode ser preenchida na pessoa de Deus. Então nós dedicamos a Ele a nossa canção, nós dedicamos a Ele o nosso amor, nós dedicamos a Ele a nossa vida. O Pai procura os seus verdadeiros adoradores. Aqueles que entendem o vazio que há dentro de si e que entendem também que eles só encontrarão paz ao glorificarem, ao adorarem esse Deus. Lembremos daquilo que diz o Catecismo de Westminster ao perguntar qual é o fim supremo do homem. O fim supremo do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Foi para isto que Deus te criou. Finalizando, queridos, a pergunta que fica é: você é daqueles que só adora a Deus quando se reúne num culto público na igreja? Porque se for, infelizmente, você passará dias sem adorar o Senhor. Ou você é aquele que, à luz de João capítulo 4, compreendeu que não importa o lugar, tampouco a hora. Não importa se você está no templo ou se você está em casa, você está buscando a Deus e buscando saciar o teu coração na pessoa excelsa de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa adorá-lo, que Deus encontre em nós verdadeiros adoradores. Até a próxima, fiquem com Deus.